para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo a mais um Arquibancada, nosso encontro semanal com todas as informações e análises do nosso futebol. Claro que a gente tem que falar de muita coisa, tem muito assunto aí, tá chegando a parada para o Mundial e a gente vai repercutir como é que chegaram o Ceará, Fortaleza, Ferroviário, os nossos principais clubes até aqui. Junto comigo e sempre aqui, às vezes faltam, mas eles sempre estão por aqui. Armando, um abraço. Léo, tudo bom? Vamos começar falando do Fortaleza, porque eu acho que é o assunto mais quente do momento. Isso porque mais uma derrota para o Santos. E vou dizer um negócio para você, essa derrota parece que não desceu muito bem não, né? Teve um negócio de discussão em coletiva. Começar com o Armando. Como é que, primeiro, tu viu esse jogo, uma vez que muita gente esperava uma vitória do Fortaleza em cima do Santos na Arena Castelão, cara? É isso aí, cumprimentar o Carlos, Léo, você que nos assiste, bancada completa hoje. Cara, é crise, né? Ninguém fica feliz em situação dessa, sequência péssima. Já falei hoje várias vezes nos trabalhos de hoje, Fortaleza faz um bom jogo, tem excelentes números, cria para virar o jogo, cria para abrir o placar, mas nada disso, meus amigos, vai para a súmula. Lá na súmula não tem assim, Fortaleza foi bem, viu? Foi muito bem dessa vez, mas não tem. É 3 pontos para um lado, 0 para o outro. E infelizmente a situação é essa. Fortaleza não consegue sair, melhora a performance, sim, melhora, porém não consegue entregar e vai entrando na bola de neve sem fim, incomodando o torcedor, comissão técnica, diretoria, grupo de jogadores, uma situação realmente muito chata, Carlos. E a gente vê, o Léo, que o Fortaleza até teve uma sortezinha no jogo, né? Teve uns pênaltis ali a seu favor, mas quando a fase tá ruim, meu amigo, nada vai fazer com que você ganhe o jogo, né? Então é a situação que parece que tá acontecendo com o Fortaleza, né, cara? Exatamente. E quando a fase tá ruim, até a melhora no jogo, ela serve, parece que para dar uma sensação mais amarga no final, né? Assim, se o Fortaleza perde 2-0, eu tenho certeza que os torcedores saíram menos indignados do que da forma como foi, né? Como o Armando bem destacou, acho que o Fortaleza teve volume, eu acho que muito pela fragilidade do Santos. O Santos cede muito, assim, cedeu muito. O Fortaleza empatou o jogo praticamente ali em 3, 5 minutos. Teve 2 oportunidades muito claras de virar com o Breno Lopes e com o Lucero. E isso são decorrências da má fase, né? A má fase faz isso. A má fase faz a perna pesar na hora do chute, a má fase traz a intranquilidade, a má fase traz o torcedor mais enervado fora de campo, em vez de apoiar, ele traz uma pressão maior. E acaba que essa demora em sair da zona, essa demora em reagir, vai transformando jogar em casa de trunfo a armadilha. O jogador já vislumbra numa derrota, vou sair lá fora no estacionamento, vai ter gente esperando no ônibus. E jogar em casa já passa a ser um peso. Então, assim, quanto mais cedo o Fortaleza conseguir reverter essa situação, melhor. Vamos falar desse jogo ainda, porque a gente estava mostrando aqui o gol do Guilherme, ex-Fortaleza, e ele foi um dos caras que disse que foi no vestiário, conversou com todo mundo, disse que essa fase ia passar, que era só um momento. Mas quando você imagina chegar no meio do ano, estamos chegando em junho já, já chegamos, estamos quase chegando em julho já. Estamos no meio do ano, o time ainda não reagiu, perdeu o Cearense, bambeia na Copa do Nordeste, quase que não passa na Libertadores. E quando você vê todo esse trabalho e a pressão surgindo para cima do Vojvoda, que não está conseguindo suportar a pressão, que o resumo da coletiva dele foi, ele não está conseguindo suportar a pressão. E aí a gente vê a preocupação do torcedor, entende, Armando? Como é que tu vê essa situação, cara? Eu quero linkar a tua fala com a fala do Léo, né? Fica muito claro, nesse momento da temporada, que não conseguiram e nem vão mais conseguir. Não vai conseguir. Não conseguiu até agora, não vai mais conseguir. Então, acho que o que você está dizendo? Que o Vojvoda não vai reverter? Não vai reverter. Por quê? Porque já não conseguiu até aqui. Libertadores, inclusive, Carlos Henrique, lhe corrigindo, ele não classificou não, classificaram ele, né? Porque ele mesmo perdeu. Ele passou por ajuda do outro. E fazendo o link com o que o Léo disse, cara, com 15 minutos de jogo vai no Castelão. É isso que o Léo disse, o Castelão está se tornando um ambiente hostil. Essa férias agora não só fez bem ao Fortaleza, que está muito mal, mas ao psicológico dos caras. Os caras não querem mais ir pro Castelão. Vocês acham que os caras querem ir pro Castelão ou querem jogar fora de casa? Claro que querem jogar fora de casa. Então o papel do torcedor é torcer. Torcer para que dê certo. Depois perdeu, aí sim cobra, pode cobrar. Mas durante os 90 minutos, torce. Então, assim, momento muito ruim.
tem que dar certo, as coisas não dão certo, melhora. E ainda assim não surge efeito, como o Léo disse, é um sentimento horrível. Ou seja, até quando melhora não dá certo, não vai dar certo nunca. Esse é o sentimento do torcedor. Quais os atletas que ainda se destacam, se é que dá pra gente dizer, Léo, você consegue listar? A gente vê o Pikachu que foi autor de um dos gols, o Davidson ali tentando se movimentar, mas eu acho que no geral o time do Fortaleza tá perdido em campo, né, cara? Esse é o problema da má fase, né? Todo mundo vai sendo engolido, né? O Gustavo Mancha já vem de sequência de jogos abaixo do que ele vinha apresentando. O próprio João Ricardo vem saindo mais inseguro nos jogos, que era um grande trunfo do Fortaleza, o que o João Ricardo fez. Era a muralha que não ia deixar aquilo acontecer. Exatamente, assim. O Davi Luiz, por mais que algumas partidas jogue bem, é um cara que tem 2 vitórias enquanto ele esteve em campo, assim. O rendimento do Fortaleza, mais uma vez, o Fortaleza completa 1 mês sem vencer. Já tinha completado recentemente, quebrou a sequência contra o Juventude, volta a passar 1 mês sem vencer, né? A última vitória do Fortaleza foi no dia 10 de maio. Caramba! Então, assim, o Fortaleza está normalizando passar grandes períodos sem ganhar. E a gente está falando de um campeonato que depois da parada vai começar a ser quarta e domingo. Se você se acostuma a perder, isso te suga de uma forma que fica muito difícil sair. É interessante a gente falar, porque chegou o papelinho, teve aquela reformulação no departamento de futebol, alguns jogadores saíram, outros chegaram. Como é que você está observando, Armando, você também, Léo, acho que você pode falar sobre isso, essa movimentação do Tricolor no mercado da bola? Porque tem que ser estratégico numa fase como essa. Você não pode trazer qualquer jogador e nem dispensar qualquer jogador, né, cara? Sobre o papelinho, o Léo já ponderou também, nós falamos neste espaço aqui, acabou o caô, calma aí, chapa, tu não tá falando com... Chegou agora. Tu chegou agora e tu não tá falando com analfabetos do futebol, não é nada disso. Pirulito pra torcida, falamos isso antes da bola rolar, e aí se comprova, não vai mudar nada, não é o salvador da pátria. E sobre o mercado, tem que ser assertivo, tem que contratar, e a senha, o X da questão é o meio campo, Carlos Henrique. Você pega que o Pacheco entrega muita intensidade, você pega que os zagueiros conseguem correr, conseguem marcar, você pega que o Lucero teve chance, criou, infelizmente não entrou, mas o meio precisa jogar. E o meio, há muito tempo, carece de jogar. Eu sempre brinco nas conversas de bar com meus amigos, Léo, pega o Dieguinho e veste a camisa do Fortaleza, eu faço a aposta como resolve. Por quê? Porque é um cara que consegue marcar e consegue pifar. Vai, faz o gol, aí não fez não, vai, faz de novo. Aí não fez não, vai, faz de novo. Então, um cara de uma criatividade imensa. Acho que o Fortaleza precisa disso. E a gente estava vendo aqui os gols. Um desses gols que o Fortaleza tomou, que gol besta, cara. O jogador chega, faz um drible na ponta do pé, faz o gol no João Ricardo, que parece que tá dormindo. Então, assim, além das contratações como um todo, que eu vou pedir pra você falar, Léo, o Fortaleza precisa dessa virada de chave para ver se as coisas andam lá, cara. O Fortaleza, aparentemente, ele tá perdido na sua própria estratégia. A gente viu uma coletiva muito forte do Papelinho, onde ele apontou diretamente os erros da diretoria. Ele praticamente disse, olha, tá muito jogador de grande idade, de grande salário, medalhão, e o Fortaleza estava muito próximo de anunciar o Valdez, um jogador de 31 anos pagando 20 milhões nele, na minha visão, para a sorte do Fortaleza, ele declinou do negócio. Muito arriscado. E assinou com o Vélez, que eu duvido muito que tenha pago 20 milhões nele. Pela situação do futebol argentino, eu duvido muito que tenha pago. E assim, o Armando apontou que o Fortaleza precisa melhorar o seu meio campo. Então o Fortaleza contrata para resolver essa situação o Rodrigo Santos, um volante do Maringuá muito promissor, pagando muito dinheiro, pagando 4 milhões. Mas é um cara que não tem a proposição. Não, e nem... E ontem tinha o Matheus Pereira à disposição e também não usou. Então assim, eu tenho uma solução, aí eu opto por não liberar o Zé Welles. Então o Fortaleza parece que ele está perdido nas suas próprias decisões aí. Vamos falar um pouco dessa coletiva do Vojvoda, né? Coletiva muito forte. E que ele já não vem bem tem um tempo, né? No jogo contra o Cruzeiro ele não deu entrevista. Teve outro que ele deu umas respostas meio tortas pra galera. E nessa de quinta, a gente precisa relembrar o que aconteceu envolvendo o Mário Kempis, nosso colega de imprensa, que fez uma pergunta pro Vojvoda. Acho eu uma pergunta um tanto quanto batida, assim, batendo mesmo no cara, mas ele tá no direito dele, de jornalista, de fazer qualquer tipo de pergunta. Cabe o Vojvoda responder ou não. Agora, inverter o jogo, que é aí que eu não concordo. Como é que você vê? É isso aí, Carlos Henrique. Eu acho que você foi muito feliz, né? O Kempis, ele bate, mas ele bate dentro das 4 linhas. Ele é jornalista, ele tá respaldado pela profissão. Ao passo que o Vojvoda não é nenhuma criança, cara. Não é nenhum coitado, é um cara com super salário, é um astro do futebol. E isso faz parte.
Então, quando você vai para aquela coletiva, que é um momento muito ruim, o cara perdeu, tá de cabeça quente, eu entendo tudo isso. É um ser humano, eu entendo tudo isso. Mas ele quando é contratado, ele já sabe Era isso. melhor que ele tivesse saído, como ele fez com o Cruzeiro. Não vou dar entrevista ou e então, tal. olha, eu não vou lhe responder, ponto. Querer reverter, como você disse, a culpa é... Não, peraí, eu acho que foi muito mal o Vojvoda. E aí você até falou sobre isso nas redes sociais, né, cara? Foi uma resposta que talvez o Kempis não precisava ouvir da forma como foi, né, cara? E ele ficou fazendo um bate-boca deselegante, desagradável entre o jornalista e ele, perguntando, e o jornalista aí foi explicar que tinha uma filha pequena e, cara, foi um negócio, uma situação bem constrangedora. Eu acho assim que, claramente, o Vojvoda tá emocionalmente fora do eixo dele normal. Tá mal. A galera, muito se falou essa semana sobre uma possível saída do Vojvoda e eu posso cravar com toda tranquilidade, o Vojvoda não será demitido na gestão Marcelo Paes. Para o Vojvoda sair, tem que sair o Paes primeiro. Aí ou ele quiser sair, ou ele querer sair. Aí é o que eu tô falando. Ele não será demitido pelo Marcelo Paes. Para mim, a única forma do Vojvoda sair é ele emocionalmente largar, porque eu tô vendo que ele tá no limite dele. Eu acho que essa parada pode salvar o Vojvoda no Fortaleza. Porque caso contrário, se ele fica nessa fase mais um mês na ativa, eu acredito que ele largaria. Aí o povo fala muito. O São Paulo tá falando em demitir o Zubeldia, pode ser que agora seja a vez do São Paulo. Toda vida que demite alguém no futebol brasileiro se cogita o Vojvoda não sai do Fortaleza para assumir outro projeto agora. Se ele sair, é porque ele tá fragilizado, e se ele sair é para descansar e recompor. É isso. Só que o Fortaleza tem um problema ainda maior. Por quê? O que, na minha opinião, pode ser um problema, pode ser uma solução. Vai parar quando voltar a ter um clássico. E aí, você vai pegar o seu rival numa fase completamente diferente. E se não ganhar? Agora, se ganhar, a situação muda completamente. Você pensa assim? Cara, é um barril de pólvora pro lado para explodir do lado tricolor. Ao passo que do lado alvinegro é um palco genial para se entrar, mas não é que você quer que seja assim, você tá torcendo contra, não. Se desenhou dessa forma. Então, o clássico, Carlos Henrique, ele já começou, Léo. Ele já existe na cabeça dos atletas. Pode não ter iniciado do lado alvinegro, que eu também duvido muito. Porque é um jogo, é um campeonato dentro de um campeonato, já dizia Eurico Miranda, é um campeonato dentro do outro campeonato. Então, principalmente do lado tricolor, a pressão, os caras já vão sonhar com isso. Por quê? Porque pode explodir tudo ou pode virar a chave. É isso. A gente, claro, vai repercutir isso, Léo, e eu quero que você fale também sobre a sua opinião sobre o Clássico, porque o Fortaleza tem tudo para voltar e voltar por cima. Mas também tem tudo para voltar e voltar mais por baixo ainda, né? E a gente vai viver, e assim, a partir do momento que acaba o Super Mundial, a gente vai viver as coisas acontecerem, as crises surgirem e sumirem com a rapidez de piscar de olhos. Porque vão ser jogos um em cima do outro, jogos mais complexos, mais difíceis, decisões. A torcida alvinegra estava de folga essa rodada, mas muito ligada no jogo do Fortaleza, porque se o Fortaleza ganha do Santos, e era muito palpável, o Fortaleza ia para a volta do campeonato, o Ceará já voltaria ali, o Fortaleza a 2 pontos do Ceará, o Ceará enfrentaria o Sport, podia ser eliminado da Copa do Nordeste e na sequência perder um clássico e o Fortaleza dá o X no Ceará. Então o Ceará já estava pressionado sem jogar, Aí você imagina o inverso. O Ceará volta contra o Sport, faz um bom jogo ali, consegue classificar na Ilha do Retiro, enfrenta o Fortaleza, faz 18 pontos, abre 8 para o Fortaleza com um jogo a menos. A pressão no Fortaleza aumenta. Então, assim, as coisas vão acontecer muito mais rápido daqui para frente. É isso. A gente vai repercutir muito ainda no programa de hoje, Ceará, Fortaleza, o nosso futebol. Tem também muita resenha que o Armando fez nas ruas. É claro que é daqui a pouquinho. Você não vai perder. A gente volta daqui a pouquinho. Tem intervalo para você que nos acompanha. Até já. De volta com a Arquibancada, eu sei, muito obrigado. Muito obrigado por isso. Estamos de volta com a Arquibancada para falar de muito futebol, Armando e Léo. Só que antes da gente voltar para falar do Ceará, teve muita resenha nas ruas com o parceiro da Gerardo Baixo. Conta como é que foi essa última vez. Muito torcedor brincando, tentando acertar o alvo lá, teve narração, o João lá,
com seu chapéu lá do corno, microfone na rua. Chapéu do quê? Do corno, lá na praça. Não sou eu não, é ele mesmo que anda lá. Nossa senhora. É ele mesmo que anda na praça. O cara quer tirar a televisão do ar, mas na Praça do Ferreira lá, e muito legal, muito bacana. Vamos lá conferir. Tem mais um quadro aí, da próxima vez eu quero ver você. Quero ver como é que ele vai se desenrolar na rua. Tem mais um quadro, Armando Carvalho nas ruas junto com a Gerardo Bastos. Pode soltar. Meu amigo Carlos Henrique Costa, você que nos acompanha na Arquibancada, mais uma vez aqui para aquela brincadeirinha marota que o povo gosta. Praça do Ferreira, para a gente ver quem vai acertar o alvo ou não. Vez passada foi muito produtiva, mulherada ganhando brinde, rapaziada, uns acertando 100% das vezes. Vamos ver hoje como será aqui a brincadeira no pneu com a Gerardo Bastos, onde um pneu é um pneu. O meio-campo que o Fortaleza está precisando. Claudemir, 3 chances, acertou as 3. E acerta de novo. Todas as 3, tem isso não. E quer andar bem? Ande com a Gerardo Bastos. João motorista. Eita. Calma, João motorista, calma. Tem calma, Gerardo Bastos, onde é um pneu. Boa. Agora, João motorista. Acabou o racha. Agora, João motorista. Cadê a banda? Aí, família Alecrim, é nóis. Mais uma vez, Praça do Ferreira, Praça do Povo, muita descontração. E o pessoal acertando o alvo e levando brinde para casa com o oferecimento de Gerardo Bastos, onde um pneu é um pneu. Tá contigo, Carlos Henrique, Léo. Quero ver vocês aqui, hein? Acabou o racha. Obrigado. Agradeço a Gerardo Bastos e a todos vocês nessa equipe maravilhosa. João Motorista é show aqui na praça. Estamos de volta, o Armando sempre desenrolando ali, daqui a pouco ele tá quase um tirulipa aí, fazendo onda na rua. Mas vamos falar do Ceará, né? Obrigado, galera da Gerardo Bastos, pela parceria, tamo junto, contamos sempre com vocês aqui. Vamos falar do Ceará, porque o Alvinegro de Porangabuçu, como a gente falava no início do programa, tá numa fase completamente diferente do Fortaleza. E essa parada pode ser benéfica ou não, mas pro Ceará o clássico contra o Fortaleza agora, depois da parada, talvez seja até mais vantajoso e mais tranquilo, Armando. Como é que tu enxerga isso? Analisando o Ceará assim num recorte amplo, né, uma equipe que tem suas limitações, tem peças reduzidas, mas que conseguiu um encaixe muito bom e conseguiu uma palavrinha chamada competitividade. Quando eu falo isso, o Ceará compete contra a Bahia, do Ceni, compete contra o São Paulo, compete contra o Palmeiras. Então eu vejo um Ceará muito competitivo nesse 2025. Quando a gente fala de parada, a parada, ela nitidamente faz bem pro caos que era o Fortaleza. Já para o Ceará, eu acho um pouquinho preocupante, por quê? Porque o caldo vai engrossar. Todo mundo vai se reforçar. O Flamengo, o Palmeiras, todo mundo reforçando, e aí os clubes que brigam diretamente com o Ceará e Fortaleza podem ir bem na janela. E isso piora, claro, diretamente para o Ceará, que também precisa ir para a janela. O torcedor tem que ter calma, né? Tanto de Fortaleza quanto do Ceará. Ai, não trouxe ninguém, parabéns para a janela. Cara, não é assim. Não é simples assim. Muito fácil a gente esculhambar aqui. Cadê? Tá dormindo? Não é assim. É complicado do lado alvinegro. Tem a questão da responsabilidade financeira, que a gente bate palma,
fez um baita elenco com o dinheiro de forma responsável. E eu acho que o Alvinegro precisa aí mostrar nesse retorno que veio para 2025 de fato para ficar na Série A. E eu acho, Léo, até dizendo um pouco melhor do que o Armando disse, o Ceará gastou pouco e trouxe muito. Acho que foi bem esse o cenário do Alvinegro em contratações esse ano, né, cara? Exatamente. A parada, acho que preocupava mais o torcedor do Ceará antes desses últimos 3 jogos, né? Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. Foram jogos, em especial Atlético Mineiro e Botafogo, que o Ceará podia ter tido um resultado melhor, que o Ceará não teve um resultado melhor por erros individuais, então pesa aquela questão da concentração, que vai caindo com cansaço. O Ceará vai ter retorno de peças como o Richardson, por exemplo. O Ceará vai ter um Fernandinho melhor condicionado, vai ter um Pedro Henrique que teve caindo fisicamente ultimamente, voltou mal depois da contusão. Então essa parada, pelo contexto de recorte final, para o Ceará nesse momento foi bom. O torcedor confundiu muito essa questão, teve essa janela extraordinária para o Super Mundial. O torcedor, vai acabar a janela dia 10. O Ceará não contratou ninguém. Eu falei, pessoal, como é que vai contratar uma pessoa para dar 15 dias de férias pagando? Ele tem que estar aqui. Agora sim, a partir do momento que o time vai voltar daqui a 13 dias e os jogadores contratados não vão estar apresentados, aí eu acho que cabe uma crítica do departamento de futebol. Que é muito analítico, é muito focado em números, em estatísticas, mas eu acho que a partir do momento que isso gera morosidade, eu acho que passa a não ser legal. Eu acho que precisa ser assertivo e precisa ser ágil. E é legal a gente falar sobre isso, porque com todas essas contratações que o Ceará fez desde o início do ano, o Ceará conseguiu render em campo. A gente esperava que o Ceará, nesse começo de temporada, fosse brigar ali na parte de baixo. Mas o Ceará foi surpreendendo, foi vencendo jogos-chave e conseguiu estar no que está hoje. Armando, queria que você falasse, inclusive, de alguns jogadores importantes que a gente, acredito que você também, eu me surpreendi muito, que foi com o Pedro Henrique, né? Inclusive, o Atlético Paranaense fez uma proposta para o Pedro Henrique, o Ceará meio que recusou, ainda o Ceará, pelo menos o Pedro Henrique para essa proposta não deve sair. Mas o Pedro Henrique foi um dos caras que se destacou ao longo do ano e conseguiu, pelo menos até o momento, ser a sombra do Pulga que o Ceará tanto precisava, né, cara? Exatamente. O Pedro Henrique, muito bem. O Fernandinho, que o Léo falou, eu acho que a grande contratação é se ele retornar bem. Cara, é o titular absoluto do E porque a gente ganha o Fernandinho bem, a gente ganha o Pedro Henrique na direita, que é a dele. Isso, que é a dele. Genial. Então, o Fernandinho, ele é o titular absoluto do primeiro semestre lá do início. Não esqueçamos disso. Não foi qualquer peça que saiu. Foi um dos melhores de todos que saiu. Então, torcer para esse retorno, Pedro Henrique muito bem. E o Ceará, não sei se o Léo vê assim, pelo fato de ter muitos atletas de outros clubes por empréstimo, tem a questão também de perder, né? Do lado do Fortaleza, se perder, graças a Deus é geral. Saiu esse, graças a Deus, saiu esse, graças a Deus. Já do lado do Alvinegro, não. O time vem performando muito bem. Você lembrou aí dos detalhes, perdeu por detalhe. Puxa, que partida contra o Botafogo, poderia ter jogaço. E aí o Ceará também tá ligado nisso, em manter, né? Fortalecer, né? Ir bem no mercado e também manter. Se você fosse o diretor de futebol do Ceará, o Haroldo Martins, quais peças você traria nessa janela? Setores. Eu focaria em 2 volantes, em especial um camisa 5 e um camisa 8, um volante com saída de bola melhor pela má fase do Sobral, assim. Acho que o Sobral não voltou. Eu falo muito desde o começo do ano que eu esperava que fosse uma questão física. O Sobral é um jogador muito físico. O jogador, quando é físico... Mas tu espera mais tecnicamente dele? Tecnicamente. O Sobral não verticaliza o jogo. O jogo do Ceará... Tá, mas tu espera que ele faça? Eu espero que ele faça. Ele precisa. Pelo jogo do Condé, a gente precisa de um volante que verticalize. É um time muito amarrado que joga com pouca posse de bola. Se meu volante tocar de lado e tocar para trás, meu jogo não rende. Então eu iria em cima de um 5, um poder de marcação muito forte, mesmo com a volta do Richardson, a gente não sabe que condições ele volta. Eu traria um 8, apesar que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Lucas Lima vai começar a ter mais chances. Um ponta direita, e aqui é informação agora... É a primeira posição que o Ceará vai mais focar suas fichas, é um ponta direita. Ser mais agressivo. Vai ser mais agressivo. E eu traria um lateral esquerdo, porque são 2 coisas, tanto como o Armando destacou, a possibilidade de uma venda do Matheus Bahia. Sim. E a pouca confiança que a gente tem no Nicolas. Agora, não sei se o clube fará esse movimento. A ideia, há pouco tempo atrás, era que não fizesse. Com essa sequência de jogos do Nicolas pela contusão do Matheus Bahia, pode ser que tenha mudado de ideia, espero que tenha mudado de ideia. É o que está mais próximo de acontecer, né? Essa venda do Matheus Bahia, pelo destaque dele no campeonato. Você pensa igual o Léo, traria peças iguais? Como é que você vai? Não acredito que o Ceará vá assim, como o Léo quer e como boa parte da torcida quer, né? Muitas peças que todo mundo sempre quer. Por quê? Porque é o que dá.
É mais ou menos o Fortaleza. Ah, eu quero o Valdez. Beleza, dá. É só tu querer. Então, eu acho que o Ceará vai tentar ser assertivo, mas em poucas peças eu vejo assim, Léo. Dois, três nomes no máximo. Eu acho que o clube vai para 3 a 5 nomes. Menos de 3 eu acho inviável. Até porque são várias saídas programadas, né? 3 um bom número. O Lelê vai sair, né? Já saiu o Lelê. Saiu o Léo Rafael. É uma previsão que o Recalde seja negociado também, que o Martínez seja negociado também. O Ceará, a ideia e também a informação é trabalhar com 27 atletas. Então, assim, precisam sair alguns para chegar alguns. Está perto desse número, a gente precisa ver pelo menos... Teve até uma história que o Recalde queria ficar, né? Essa coisa toda. O Recalde, mas não tem espaço. O Recalde, ele tem propostas, e eu falei isso, né? O mesmo contrato que dá segurança ao atleta dizer, eu não quero aquela proposta, eu estou bem na cidade, eu estou bem no clube, estou recebendo em dia, não tem por que eu sair. É o mesmo contrato, a torcida se revolta, não tira esse cara. É o mesmo contrato que garante no meio do campeonato o Corinthians levar o Puga, a gente vai não. É o mesmo contrato. Então, assim, acho que o Ceará precisa ser inteligente nessa administração de elenco. Assim, o Recalde teve proposta do Remo, teve proposta do Paysandu e não quis ir. Disse que no Brasil sairia para a primeira divisão ou para um clube argentino. Então, assim, o Martínez eu acho que é uma saída mais encaminhada, porque o Martínez não caiu nas graças do Léo Condé e o Martínez tem muito mercado na Argentina. Muito mercado na Argentina. Então, eu acho que fatalmente o Martínez vai fazer esse caminho de saída também. É muito ousado um cara como esse, né? Tem tempo que não consegue se destacar. Ano passado o pessoal tá dizendo que até acima do peso ele tava. E não vou ficar aqui, só sai pra Série A. É o que da Xuxa. Tô dando risada porque é o Pedro Augusto do Fortaleza. É o Pedro Augusto do Ceará. Todo mundo quer que saia. E ele não sai nem a pau e tô confortável. Eu não tô confortável. E o entorno tá confortável. Não, mas é isso. Então, assim, a gente espera muito essa movimentação de Ceará, de Fortaleza no mercado da bola e espera um Clássico Rei. Oi, gostou? Não joga nada. E espera um Clássico Rei bem disputado, né? Fala, só pra gente encerrar aqui, tamo bonitinho aqui, já tá me aperreando. O que é que você espera do Clássico? Quem que vem melhor? Rapidinho, essa bate-bola entre vocês. Cara, Ceará não tem como não ser favorito, né? Espero que o Fortaleza saia da loucura psicológica. Pelo menos se consiga ser mais firme, mais objetivo e mais concreto nos seus dentro de campo pra mudar essa chave. Vozão vem melhor? Tem muita coisa para acontecer, tem um mês aí, tem contratações, tem saídas. Essa parada já vai fazer muito bem para Fortaleza e o Ceará precisa ser inteligente, principalmente nas chegadas, né, do que vai ter agora nessa parada. Mas eu acho que pelo menos mentalmente, se algo muito diferente não acontecer, eu acho que o Ceará vai mentalmente mais forte. Já favorito. Diria minha avó, esse período sabático é uma faca de 2 legumes. Pode dar muito certo, mas também pode dar errado. Vamos esperar para ver como é que vai acontecer. Ceará e Fortaleza vão se movimentar e, claro, a gente sempre vai estar aqui para trazer o melhor de informação para você. Um abraço. Passou ligeiro hoje, né? Passou. Foi porque você veio. Por isso passou ligeiro. Um abraço, até semana que vem. Tem mais aqui bancada para você. Valeu!